Sejam todos bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no Túnel do Tempo. Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações. Império do Sol. Império do Sol, The Empire of the Sun, é um filme épico de guerra dirigido por Steven Spielberg, lançado em 1987. Adaptado do romance homônimo de J. G. Ballard, publicado em 1984, o filme mistura elementos de drama psicológico, guerra e amadurecimento, apresentando uma história intensa sobre a perda da inocência e a resiliência humana diante das adversidades da Segunda Guerra Mundial. A trama segue a jornada de um garoto britânico, Jamie Granger, que é separado de sua família durante a invasão japonesa da China, sendo capturado e enviado a um campo de prisioneiros de guerra. Ao longo do filme, ele enfrenta a brutalidade da guerra, enquanto lida com questões de identidade, sobrevivência e amadurecimento. Sinopse do filme. A história se desenrola na cidade de Xangai, na China, nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Jim Granger, interpretado por Christian Bale, é um garoto de 11 anos, de uma família britânica abastada que vive na China. Apesar das tensões internacionais e da ameaça crescente da guerra, Jim leva uma vida relativamente isolada das hostilidades globais, dentro de uma sociedade de expatriados. Sua vida tranquila se desintegra abruptamente quando a cidade de Xangai é invadida pelas forças japonesas em 1941, após o ataque a Pearl Harbor. Com a invasão, Jim e sua família tentam fugir, mas ele é separado de seus pais no caos da guerra. Capturado pelos soldados japoneses, Jim é levado para um campo de prisioneiros de guerra, onde passa a viver com prisioneiros de várias nacionalidades, incluindo americanos, britânicos e outros chineses. Ao longo do filme, ele se adapta à vida no campo de prisioneiros, enfrentando fome, doenças e o impacto psicológico do confinamento. Além disso, ele lida com a perda de sua identidade, de seu status social e da infância, sendo forçado a amadurecer rapidamente para sobreviver. Jim encontra figuras como Basie e John Malkovich, um prisioneiro americano cínico e pragmático, que se torna uma espécie de mentor ambíguo, guiando-o pelos meandros de uma vida marcada pela violência, mas também oferecendo uma forma de compreensão do mundo cruel em que vivem. Personagens principais. 1. Jamie Granger, Christian Bale, o protagonista do filme. Jim começa como uma criança mimada e inocente, com uma vida de classe média alta em Xangai. No entanto, sua vida muda drasticamente quando ele é capturado pelos japoneses. Bale, em uma de suas primeiras grandes atuações no cinema, transmite com profundidade as transformações emocionais de seu personagem. Jim enfrenta a perda de sua infância, a morte da sua família e a dureza da vida em um campo de prisioneiros, mas se mantém resiliente e, em muitos momentos, encontra força em sua própria vulnerabilidade. 2. Basie e John Malkovich. Basie é um prisioneiro americano cínico e pragmático, que inicialmente parece apenas um personagem egoísta, interessado apenas em sua própria sobrevivência. Ele se torna uma figura importante na vida de Jim, fornecendo-lhe alguma orientação em meio ao caos do campo de prisioneiros. Basie tem um comportamento muitas vezes questionável, sendo impulsionado pelo desejo de escapar e sobreviver a qualquer custo, mas também é uma representação das complexidades humanas nas situações extremas da guerra. 3. Dr. Ravlins, Joe Pantoliano. Outro prisioneiro de guerra que forma uma conexão com Jim. Ravlins é um homem gentil e preocupado com o bem-estar do jovem. A relação deles, mais próxima de uma relação pai-filho, ajuda a suavizar o sofrimento emocional de Jim, enquanto ele tenta entender o que está acontecendo ao seu redor. Ravlin simboliza a presença de humanidade e bondade, mesmo em tempos de extrema crueldade. 4. Senhorita Vitelli. Miranda Richardson. Embora um pouco mais periférica na história, a personagem da Senhorita Vitelli representa a bondade e o acolhimento num ambiente dominado pela violência. Sua presença também contrasta com as dificuldades pelas quais Jim passa, oferecendo momentos de alívio emocional. Aspectos visuais e técnicos. A cinematografia do filme, a cargo de Allen Daviau, é um dos grandes destaques da produção. Spielberg e Daviau capturam de maneira visceral e realista o ambiente sombrio de um campo de prisioneiros de guerra, a cidade de Xangai devastada e a tensão latente da Segunda Guerra Mundial. A paisagem desolada, os campos de batalha e os detalhes das ruínas urbanas não são apenas cenários, mas refletem o estado emocional e psicológico dos personagens.
A direção de Spielberg emprega uma paleta de cores sóbrias, contrastando com os momentos de luz que surgem nos momentos de humanidade e esperança de Jim. Além disso, o filme possui uma trilha sonora composta por John Williams, colaborador frequente de Spielberg. A música ajuda a definir a atmosfera emocional da narrativa, utilizando desde passagens suaves e delicadas, até sequências mais dramáticas e intensas, refletindo as múltiplas camadas de tensão e aflição presentes no filme. Williams consegue imergir o público nas sensações e conflitos internos de Jim, enquanto ele atravessa a guerra e lida com suas próprias transformações. Temas centrais. 1. Maturidade e sobrevivência. O principal tema de O Império do Sol é a jornada de amadurecimento de Jim. Ao longo do filme, ele passa de um garoto protegido e ingênuo para um jovem que se confronta com a realidade brutal da guerra. O campo de prisioneiros e a interação com outros personagens, especialmente Basie e Dr. Ravlins, forjam uma nova identidade para Jim, que agora tem que lidar com a perda, a solidão e o sofrimento, mas também com os momentos de ternura e compaixão. 2. O impacto da guerra nas pessoas. Spielberg, com seu olhar sensível, mostra como a guerra não afeta apenas os combatentes, mas também os civis, e em particular, as crianças. A guerra destrói a infância de Jim, separando-o de seus pais e arrancando-lhe tudo o que ele conhecia. No entanto, a história também sugere que, mesmo em um ambiente tão devastador, ainda há espaço para o espírito humano e a capacidade de encontrar algo significativo, como a amizade e a solidariedade. 3. A luta pela identidade. Jim se vê forçado a redefinir sua identidade à medida que sua vida e sua visão do mundo se transformam. Ao ser separado da família e obrigado a viver como prisioneiro, ele começa a se entender não apenas como um filho, mas como um sobrevivente. Sua jornada é uma reflexão sobre o impacto das circunstâncias externas sobre quem somos e como reagimos à perda de nossa segurança e identidade. 4. Solidão e esperança. Embora Jim enfrente momentos de profunda solidão, com a ausência de sua família e a separação de outros prisioneiros, o filme nunca perde de vista a possibilidade de esperança. Mesmo em um campo de prisioneiros, Jim se apega a memórias do passado, sonhos de liberdade e o desejo de retornar ao seu lar. A esperança nunca desaparece completamente, mesmo nos momentos mais sombrios. Recepção crítica e legado. O Império do Sol foi amplamente elogiado pela crítica, embora tenha sido um sucesso moderado nas bilheteiras, o que é atribuído ao seu tom sombrio e introspectivo, não exatamente voltado para o grande público da época. A performance de Christian Bale, com apenas 13 anos na época, foi um dos maiores destaques do filme. Sua habilidade em transmitir emoções complexas, como tristeza, desespero, esperança e coragem, foi amplamente reconhecida. Muitos consideram esse filme um marco na sua carreira, antecipando o grande talento que ele demonstraria em papéis futuros. Spielberg, conhecido por suas grandes produções de aventura, surpreendeu ao tratar de temas tão profundos e humanos em um cenário de guerra, mostrando a complexidade emocional de seus personagens. O filme recebeu 6 indicações ao BAFTA, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, e 3 indicações ao Globo de Ouro, sendo aclamado por sua direção sensível e pela excelente performance do elenco. A produção também foi indicada a prêmios de cinematografia, destacando-se pelas belas e poderosas imagens de uma China devastada pela guerra. Conclusão. O Império do Sol é um filme profundamente emocionante e reflexivo, que explora as complexidades da experiência humana durante a guerra. Através de uma direção sensível, uma cinematografia impressionante e atuações memoráveis, especialmente de Christian Bale, o filme mergulha nas emoções de um garoto que perde sua infância e é forçado a amadurecer em meio ao caos. Apesar de sua recepção crítica mista nas bilheteiras, o filme se consolidou como uma obra significativa no trabalho de Spielberg, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a humanidade pode encontrar um caminho para a esperança. Ao longo de sua jornada de amadurecimento, Jim se torna um símbolo de resiliência e transformação, e o filme permanece uma poderosa meditação sobre os efeitos da guerra nas pessoas e as lições que ela pode ensinar. Espero que tenham gostado de relembrar deste grande filme dos anos 80. Deixe seu comentário, contribua com seu like e se inscreva no canal para trazer mais conteúdos como este.